para falar do projeto, ou para falar da cor da cultura, é preciso fazer alguma referência anterior, é necessário, obrigatório fazer uma referência anterior, no que diz respeito, obviamente, às relações raciais, ou como a comunicação, ou como os meios de comunicação tratam a população afrodescendente no Brasil, ou 50,4% da população brasileira nos dias atuais, segundo os dados da última pesquisa nacional por amostras por domicílio, a PNAD. Vivendo sempre um conflito de duas situações, né? No que diz respeito à população afrodescendente, para os meios de comunicação. Ou ela é a invisibilidade, ou ela é o grotesco, né? Ou ela é um puro preconceito. Então você imagina, quando você não está, não está, e quando está em uma posição do preconceito que muitas, e mais frequentemente, preconceituosa, grotesca, porque se assemelha a uma situação ou uma condição de animalidade. Então, o movimento negro contemporâneo e o movimento de mulheres negras brasileiras sempre tiveram a comunicação como um conteúdo de crítica, um diálogo de crítica. Por quê? De crítica porque trabalha de crítica dessas duas dimensões, de que fazer a crítica contra a invisibilidade e fazer a crítica de uma apresentação da imagem de mulheres, de homens e de crianças que preconceituosa, grotesca e animalizada. Muito bem. Qual é essa consequência dessa crítica? É questionar e, obviamente, ter a expectativa de que tenha mais pessoas negras, homens e mulheres e crianças e tudo mais, e que tenha mais homens, mulheres e crianças negros numa posição que não seja do preconceito, do grotesco e da condição animalizada. Então, ou seja, são dois desafios. Estar e estar diferente. Agora, estar diferente numa sociedade que nega a existência desse sujeito e dessa identidade, porque não o apresenta com história, com família, com as suas características, ou seja, não lhe tem respeito por aquilo que é único e sua identidade, consegue-se perceber que há um conflito, né? Então, eu vejo que, além de, para esse segmento organizado da sociedade brasileira, né, movimento negro, movimento de mulheres negras, ao fazer essa crítica, faz a crítica e se apresenta dois grandes desafios, que é produzir ou sugerir um conteúdo que se contraponha a esse status, esse padrão de comportamento e de realização que os meios de comunicação conseguem produzir. Então a tarefa, nesse ponto de vista, ela tem 3 âmbitos de atuação. E não é fácil. Mas eu acredito, mas de qualquer maneira já vai muito positivo ter a crítica, porque poucos segmentos organizados da sociedade brasileira têm uma crítica desse nível detalhada. Bom, para um grupo que a sociedade brasileira sempre percebe como semi-analfabeto, está muito bom. Não é isso? É disso que se trata. E a outra dimensão interessante, importante com os meios de comunicação, além dessa crítica à invisibilidade e a apresentação preconceituosa do grotesco, ela sempre teve associada a uma tarefa político-pedagógica. Era necessário que os meios de comunicação mudassem a forma de apresentar o negro, porque, do ponto de vista político, isso era absolutamente essencial. Por que essencial? Porque era a possibilidade da sociedade brasileira ver essa parcela que nós sempre dissemos que ser maioria, de uma outra forma. E essa outra forma, ela era política e ela era pedagógica. O que também já é bastante original, considerando um grupo que não tem acesso, dizem, à escolaridade, à cultura, ao poder, que é também uma crítica refinada, não é verdade? Então, não é só para o entretenimento, não é só para o conhecimento, que já seria muito bom. Não é apenas só para constituir uma identidade
de outra referência positiva. É para que ela cumpra esse sentido político e pedagógico. Dentro também da agenda das organizações do movimento negro e dos movimentos de mulheres negras, e isso também é muito bacana, tem temáticas que são temáticas clássicas, né? Por exemplo, o trabalho, a crítica a ter acesso ao mercado de trabalho e também a crítica ao rendimento. Não é só que nós não estamos no mercado, nós não estamos no mercado e não temos remuneração. Quando estamos no mercado não temos remuneração. No que diz respeito à educação, também tem uma crítica muito refinada, né? Por parte desse segmento da sociedade civil brasileira, que se apresenta em pelo menos 3 dimensões. Crítica, como a educação, como sentido de educação formal, se apresenta como possibilidade para essa comunidade, como a comunidade afrodescendente no Brasil. Qual é a crítica? A crítica sempre foi no sentido de apontar a fragilidade no que diz respeito ao acesso. A verdade é que as pessoas negras nesse país foram interditadas do seu direito ao seu direito à educação, né? Por várias formas, desde o fato de morarem em territórios em que simplesmente não tem escola, ou não teve escola durante muito tempo, seja periferia, meio rural, ou bairros menos de classes médias, das classes mais populares. Isso é uma forma de interdição à educação. Outra, no que diz respeito à permanência, nós vivemos uma escola que expulsa a população afrodescendente, os meninos e as meninas. Os últimos dados, as últimas pesquisas do Ministério da Educação mostram isso de forma fantástica. A escola é um lugar. Nós sempre sabemos que a escola é um lugar do inferno. Sempre sabemos disso, né? É um lugar que quem consegue sobreviver está bem. Porque ela é totalmente excludente, né? Não entende o nosso cabelo, não entende que a meia não é branca, não tem sabão de pó para deixar a meia branquinha, a graxa com sapato bem lustroso, enfim, essas coisas todas que expulsam. As pessoas pensam que não expulsam, que um sapato não engraxado não expulsa criança, a escola expulsa, né? A pessoa sai, né? São os sentidos, 8 sentidos. E, finalmente, a crítica também ao conteúdo que é transmitido nesse espaço escolar. Então, também uma crítica, não é assim, a educação não é boa. A educação, nós precisamos de algo nós precisamos de algo com qualidade. Então, ela tem que ter essa quantidade para que a gente possa ter acesso. Então tem que melhorar tudo que diz respeito à interdição, ou seja, diminuir as barreiras que nos interditam chegar lá. Precisa ter qualidade do ponto de vista do seu conteúdo e precisa ter, obviamente, garantir a permanência do ponto de vista não só do ser uma boa escola em termos de conteúdo, mas ser um bom ambiente, um lugar que permita a produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, a absorção do conhecimento. Muito bem. Estou contando dessas 2 dimensões com relação à comunicação e também da educação, para a gente chegar a algo que, para nós, com certeza é uma vitória, que é a promulgação da Lei 10.619, a lei que trata da obrigatoriedade do ensino da história do negro no Brasil e a história da África, que é uma lei muito recente, uma lei de janeiro de 2003, nesse governo Lula. Eu costumo dizer que ela foi assinada junto com os atos de nomeação, né? Deve ter, não se justifica uma lei que é a primeira lei que ele assina é essa, né? De 9 de janeiro de 2003. Tinha que ser junto com as nomeações. Mas não, isso é uma brincadeira, mas nós sabemos muito bem a luta de educadores negros de longa data e do próprio movimento em constituir as bases da forma como a lei se baseia do ponto de vista das suas orientações mais gerais e específicas.